Oi, turminha! Nós já vimos a primeira parte da história, A Coisa, e agora nós vamos dar continuidade na parte 2. Vamos lá na página 34, que nós vamos continuar essa história. Vamos lá? Leia agora o final dessa história. Então, vamos lá. A Coisa, segunda parte. Então, todos começaram a rir, muito envergonhados. A coisa era um espelho. Dona Julinha tinha levado o espelho para baixo e tinha coberto com um lençol. Dona Julinha não tinha medo de fantasmas, mas tinha medo de raios. Um dia o lençol desprendeu e caiu e se transformou na coisa. Cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho e todos eles pensavam que tinha visto a coisa. A coisa eram eles mesmos. Não ria, não. Você já reparou como um espelho no escuro é esquisito? Então, turminha, descobrimos afinal o que seria essa a coisa, né? Então, essa coisa nada mais era do que um espelho. Então, cada um que descia, quando se deparava com o espelho, via o quê? Uma coisa diferente, né? Porque não tinha luz, né? Então, eles desciam com o quê? Com a lanterna, não é? Então, eles tinham a impressão de ver um fantasma. Agora, vamos continuar na página 35, o diálogo com o texto. Pergunta número 1. Ufa, mistério resolvido. Já sabemos quem era a coisa, mas explique melhor este trecho da história. Cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho. Porque cada um deles via uma coisa diferente quando chegava ao porão? Pensem aí, turminha, por quê? Se eu tenho um espelho, o que o espelho vai refletir? Ele vai refletir a nossa própria imagem, né? Então, olhem só. Então, conforme eles foram descendo as escadas, né? Cada um estava vendo a si mesmo. Só que eles estavam o quê? Assustados, porque eles já estavam com medo de descer e não saber o que encontrar lá. Então, eles já estavam com medo. E eles estavam iluminando, né? Estavam sendo iluminados por uma lanterna, correto? Então, isso fazia com que cada um visse uma coisa diferente, porque cada um se via de uma forma assustado, sendo iluminado por uma lanterna. Tudo bem? Então, ajudei vocês nessa primeira, agora vamos ver a segunda. Por que você acha que todos ficaram envergonhados quando descobriram quem era a coisa? Então, essa é fácil, vou deixar vocês responderem sozinhos. Pensem, por que eles ficaram envergonhados depois que eles descobriram o que era a coisa? Número 2. No texto, a palavra coisa aparece ora escrita com letra inicial maiúscula, ora em minúscula. Observe. Cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho. E todos eles pensavam que tinham visto a coisa. Explique a razão dessa diferença. Então, vamos lá. Nós sabemos que quando nós utilizamos a letra maiúscula, é que eu quero me referir a um nome, né? A um substantivo próprio. Então, pode ser um nome de uma pessoa, de uma cidade, de uma loja, né? E quando eu utilizo a letra minúscula, é que eu quero me referir a um objeto, né? A um substantivo comum. Então, a palavra coisa, com o C maiúsculo, né? Eles utilizaram a letra maiúscula porque eles acreditavam que se tratava do quê? De uma pessoa, um fantasma, né? E a palavra coisa com o C minúsculo, eles se referiam ao quê? A uma coisa comum, né? Algo
algo comum, como por exemplo, aqui que eles falam, viam uma coisa diferente no espelho, eles viam alguma coisa, né? Poderia ser um objeto, poderia ser a imagem refletida, então não era nada específico, tá bom? Então vou deixar vocês registrarem agora com as palavras de vocês. E terminando, nós vamos para a última página, né, dessa sequência, página 36. Exercício 3. No trecho a seguir, pinte as palavras e expressões utilizadas pela autora para mostrar ao leitor que as personagens estavam com muito medo. Então, vocês vão pegar um lápis de cor ou pode ser até mesmo a marca-texto de vocês, tá bom? Então, vou fazer a leitura e depois eu vou dar algumas dicas. Então, vamos lá. O Alvinho já estava roendo as unhas de tanto medo. Dona Julinha, a avó do Alvinho, era a única que não estava impressionada. Deixe de bobagem, Alvinho. Para que este medo? Fantasmas não existem. Mas o meu medo existe, disse o Alvinho. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que é que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. A família veio toda atrás, assustada, morrendo de medo do monstro, fantasma, alma penada, fosse lá o que fosse. Então, vocês vão pintar agora, turminha, as expressões, né, que eles utilizaram, que a autora utilizou, para mostrar que os personagens tinham medo. Então, olhem só. Lá na primeira frase, fala o que o Alvinho estava fazendo, né? Então, o fato dele roer as unhas mostra lá que ele estava roendo as unhas de tanto medo. Então, essa é uma das expressões, tá bom? Então, procurem expressões que mostrem medo, que mostrem cautela, né? Um cuidado naquele momento que ela pode estar fazendo, tá bom? Então, vou deixar vocês procurando os demais. Depois, na letra A, que outras palavras e expressões você conhece para indicar medo? Escreva algumas que considerem bem pavorosas. Então, essa é uma pergunta pessoal. Cada um vai colocar aí palavras ou expressões que conheçam que indiquem medo. Tudo bem? E por último, na letra B, ouça as sugestões dadas pelos colegas de palavras e expressões que indicam medo e amplie sua lista completando a resposta dada no item anterior. Então, neste caso, vocês podem perguntar para a mamãe, para o papai, para um irmão, para um primo, para alguém que vocês conheçam, né? Um outro tipo de expressão, tá? E podem registrar na letra B, tudo bem? Então, essas foram as nossas atividades da segunda parte. Então, turminha, vou deixar vocês realizando os registros. Espero que tenham gostado da história e eu volto na próxima aula. Um beijo!